Dan é um arquivista que ganha o serviço de restaurar uma coleção de fitas e acaba topando com o misterioso trabalho de uma documentarista chamada Melody, que estava investigando um culto que vivia no seu prédio. Oi pessoal, esse aqui é mais um vídeo aqui do canal Tomei um Susto, dessa vez com a análise de uma nova série da Netflix baseada num podcast chamada Arquivo 81. Se você tiver interesse nessa série, continua acompanhando esse vídeo. Baseado num podcast de 2018 que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos e que tem 3 temporadas, essa série aqui ela é produzida pelo James Van e ela funciona como um quebra-cabeça que parece que nunca vai acabar. Aqui a gente tem 2 protagonistas, um que atua no presente investigando uma coisa que acontece em 1994 com a outra protagonista que também fazia a sua própria investigação acerca de um mistério que permeia por toda a trama. Então basicamente o que a gente tem aqui em Arquivo 81 é 2 timelines se desenvolvendo ao mesmo tempo, onde uma pessoa que está no presente, ela quando vê as fitas, que no caso é o Dan, né, quando ele vê essas fitas, ele dá espaço para uma outra protagonista, que é a Melody, e assim a gente vai tendo pedaços desse quebra-cabeça, tanto no presente quanto no passado. Creating this archive, putting this puzzle together, well, it would mean the world to everyone who lost someone in that fire. E quando eu digo que tem pedaços do quebra-cabeça, realmente são pistas e mais pistas, porque um rastro leva a outro e parece que abre muitas ramificações, muitas possibilidades. Essa trama tem muitas ideias e muitos elementos, o que acaba sendo um ponto positivo, mas também dá ali um pouco de espaço para erros nessa história. Na verdade, não são nem erros, é como se fosse aquela sensação onde você não consegue ver uma ideia se estabelecendo, ficando sólida. Quando tem uma boa ideia, um bom componente ali aparecendo na tela, a gente não consegue ter tempo suficiente para apreciar aquilo. Quando você ainda está matutando, refletindo sobre aquela ideia que a trama transmite, essa ideia simplesmente dá tchauzinho para você e talvez você não veja ela com o mesmo impacto quando isso reaparece ou não. No início da história, a gente tem um empresário chamado Davenport, que é ele que contrata o Dan para restaurar os arquivos, as fitas que estão queimadas e que possivelmente vão contar a história de um incêndio que aconteceu num prédio chamado Visser. Só que para o Dan restaurar essas fitas, ele precisa trabalhar num complexo que é isolado e afastado da cidade grande e lá praticamente não tem sinal de celular. Então, nas condições desse serviço, o Dan precisa dormir nesse local enquanto ele restaura essas fitas. Que é uma mulher que está entrevistando pessoas que moraram no tal edifício Visser 25 anos antes, tudo por conta de uma dissertação onde ela quer contar a história daquele local, mas na verdade o objetivo maior dela é conhecer um pouco mais ali daquele ambiente, porque ela quer descobrir mais informações sobre a mãe biológica dela, que ela acredita que morou naquele local. I'm Melody Pendress. It's March 11th, 1994, 10:32 a.m. This is day 1 of the Oral History Project on the Visser Apartment Building. Portanto, a narrativa de Arquivo 81 tem muita coisa acontecendo. Se você pegar no celular ali por uns 10 minutos, 5 minutos, talvez você perca algumas informações importantes, porque aqui tem muito detalhe. E pelo menos ali pelos primeiros episódios, primeira parte dos episódios, que são 4, até o 5º talvez, você não sabe o que está acontecendo. É realmente muita coisa rolando ao mesmo tempo e te deixa naquela ideia ali de que você não faz a mínima ideia de onde essa trama vai dar, mas ao mesmo tempo tem ganchos para te deixar curioso episódio após episódio. Então, para entrar em mais detalhes aqui na história de Arquivo 81, eu vou falar alguns spoilers. Se você não quiser saber de spoilers dessa série, pula para esse minuto aqui e agora vamos para o momento dan de Arquivo 81. Ah, mas antes de falar desses spoilers, não esqueça de seguir o canal do Tomei um Susto para você acompanhar mais sobre lançamentos dos filmes e séries de terror e de suspense. Para destacar os momentos importantes aqui de Arquivo 81, eu primeiro preciso ressaltar
de novo, que essa história tem muitos componentes. Tem bruxas, tem viagem no tempo, tem fantasma, tem demônio, tem realidade alternativa dentro dessa história. Então eu preciso separar algumas coisas que eu considerei mais importantes para poder definir as sequências que são as principais narrativamente falando. Uma delas é o fato de que o Dan consegue se comunicar com a Melody depois deles ver as fitas, como se ele estivesse falando com ela no mesmo ambiente, ou seja, ela lá onde ela está e ele aonde ele está 25 anos depois, conseguem se comunicar no mesmo ambiente, como se estivessem tendo uma conversa normal. Só que o Dan sabe que a Melody provavelmente morreu no incêndio do prédio. Entre as conversas que eles têm, a Melody percebe que ela está em perigo, então ela vai mais fundo na investigação sobre as pessoas ali do prédio que ela acredita que tem um comportamento estranho e de que veneram uma estátua em eventos secretos que acontecem ali naquele prédio de noite. Então a Melody, nessa investigação dela, acaba descobrindo que ela faz parte de uma linhagem de bruxas chamada Baldung, que ela foi atraída a ficar naquele prédio por um dos moradores chamado Samuel. O Samuel escreveu uma carta para Melody, dando a entender que a mãe dela já tinha morado naquele prédio, e isso fez com que a Melody fosse atrás da mãe biológica dela ali naquele local. Portanto, ela acabou mordendo a isca do Samuel para ir parar ali no edifício Vassar. E por que ela foi atraída para ali? O culto, que é liderado pelo Samuel, precisa das habilidades da Melody para realizar um ritual onde eles vão conseguir entrar em contato com um deus chamado Caeligo. E nesse mesmo ritual, eles podem também ter acesso a uma outra dimensão que eles chamam de um novo mundo ou outro mundo. E para esse ritual, eles precisam de um sacrifício. O sacrifício do ritual, eles planejam que seja a pequena Jess, que é uma garota que a Melody faz amizade ali no prédio. Então, enquanto a Melody desvenda tudo isso, e o Dan também, né, acaba desvendando também essa mesma história, a gente percebe a urgência da situação e de que a Melody, ela não só precisa escapar disso tudo, ela precisa tirar a amiga dela, né, a pequena Jess, daquela situação também. Só que, infelizmente, as coisas dão errado, e durante esse ritual, a Melody e o Samuel acabam indo parar nessa outra dimensão. Lá no presente, o Dan, ele descobre que o Davenport, que foi o cara que contratou ele, esse cara é irmão do Samuel. O Dan acaba conhecendo a mãe da Melody, que também é uma bruxa Baldung, e ela resolve ajudar, ela quer encontrar a filha dela, então ela faz ali, ela performa um ritual que faz com que o Dan entre em uma outra dimensão para puxar a Melody de lá. Só que novamente as coisas dão erradas, o Samuel acaba interferindo e a Melody consegue sair ali daquela outra realidade onde ela estava presa, e quem acaba ficando ali isolado é o Dan. E aí no final a gente vê que ele está preso no ano de 1994. E essa é a forma que a história termina. Em relação a tudo isso que eu contei para vocês, e olha que isso é uma forma bem resumida de dizer o que aconteceu durante o meio e o final dessa história, eu destaco que a trama de Arquivo 81 realmente ali meteu a mão num caldeirão de ideias, chegando ao ponto de deixar às vezes a gente confuso sobre qual direção a história vai tomar. E como isso aqui inclui viagem no tempo, contato sobrenatural, outras realidades e até bruxas, eu não acho que essa história, por mais que ela faça um mix interessante disso tudo, ela consiga realmente inovar, dar um frescor nessas temáticas. Então eu acho que numa época onde a gente tem vários fãs, né, que assistiram, por exemplo, Lost, Fringe, e também recentemente a série Dark, séries que renderam muitas teorias aí na internet, muita gente analisando cada ponto. Eu acho que Arquivo 81 tentou ser assim, só que ela não apresenta carisma e momentos chocantes o suficiente para realmente se equiparar ao nível dessas outras séries. Então ela acaba ficando no campo do mediano em relação ao mix que ela faz de vários assuntos ao mesmo tempo. There's something in this place. Bom, pessoal, eu vou dar 3 fantasminhas para Arquivo 81,
porque eu achei que essa trama, apesar de não se apoiar em sustos fáceis, e eles existem na história, mas apesar dela não se apoiar nisso e ter uma atmosfera bem misteriosa, eu achei que a história ela soa um pouco atrapalhada com o tanto de ideia que ela tem. Arquivo 81 tem 8 episódios e eu acho que o arco que é visto nesses 8 episódios, ele poderia ser um pouco mais reduzido, talvez para 6 episódios, porque ali no meio fica um pouco cansativo. Eu entendi que a história tentou fazer a gente se conectar mais com os dois personagens principais, que são muito bem interpretados, inclusive, pelo Mahmoud Atiye e pela Gina Shihab, que fazem o Dan e a Melody, mas o desenvolvimento desses personagens tornou a história muito longa, até porque eles têm muita coisa para cobrir, tem muita pista ali para desvendar, muito rastro para seguir, e aí isso faz com que essa série não seja aquela ideal para realmente maratonar um episódio depois do outro, porque fica um pouquinho cansativo quando você vê que você está recebendo informações demais, tudo ao mesmo tempo e de vários âmbitos diferentes. Is everything good? You doing okay? You said that you've been seeing things up here. Portanto, Arquivo 81 é uma série que se apoia muito no seu mistério. Ela realmente tem como base o seu enigma para te fazer ficar interessado na história. E isso é muito legal porque a trama não recorre a soluções fáceis, ela realmente vai ali dando cada vez mais pistas e te tornando um espectador mais atento e inteligente conforme essa trama avança. Ela não entrega assim as coisas tão fáceis, apesar de que tem algumas coisas ali, algumas partes da narrativa que são levemente atrapalhadas. Eu não ouvi o podcast de Arquivo 81, mas eu sei que ele realmente é um hit nos Estados Unidos e ele tá na sua 3ª temporada e os produtores executivos dessa série são justamente os criadores desse podcast. E eu achei interessante que ele funciona, no caso do podcast, ele funciona na verdade como se fosse um found footage, aqueles filmes de câmera na mão, só que em áudio. Eu achei bem interessante quando eu li essa descrição e eu fiquei curioso para saber como que esse podcast funciona, como é que é a narrativa dele. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a minha análise de Arquivo 81. Comentem o que vocês acharam dessa série. Eu quero realmente saber o que as pessoas acharam do mistério que envolve o Dan e a Melody. E é isso, acompanhem os próximos vídeos da Tomei um Susto, seguindo o canal, curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos. E até o próximo susto. Tchau!